Jesus Cristo, uma boa noite de salvação em Cristo Jesus. Jesus, Ele é poderoso, maravilhoso, bondoso, justo, fiel. Também um Deus de justiça, um Deus que se ira, um Deus que nos últimos tempos, onde todos os humanos vão comparecer diante do seu trono e Ele julgará toda a humanidade. Mas por enquanto é um Deus de misericórdia, um Deus que nos chama, um Deus que bate em nossa porta, um Deus que nos escuta, um Deus que nos espera. Esse é Jesus Cristo, o Salvador de toda a humanidade. Deus, em nome de Jesus, glorifica o teu nome nesse momento, Senhor. Que toda honra, toda glória seja dada a ti, Senhor Deus. Que vidas venham a ser alcançadas nesse momento pelo poder da tua palavra e do teu Espírito Santo. Que jovens, crianças, mulheres, homens venham a ser alcançados nesse lugar. Que a quem erre venha inclinar o coração para Jesus nesta noite. Que venhamos dar ouvido à mensagem de salvação e de vida eterna. Porque Jesus é o único que pode nos libertar, o único que pode nos livrar da condenação vindoura, o único que pode nos ajudar a vencer esse mundo, para que fiquemos de pé diante dele. A palavra para o meu e teu coração nesse momento se encontra em Lucas 19, a partir do verso 35. A palavra do Senhor nesse momento vai nos dizer assim: Jesus cura um mendigo cego. Jesus já estava chegando perto da cidade de Jericó. Acontece que um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. É Jesus de Nazaré que está passando, responderam. Aí começou o cego a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. As pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram que o calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus parou e mandou que trouxesse o cego. Quando chegou perto, Jesus perguntou: O que quer que eu faça a você? Senhor, eu quero ver de novo, respondeu ele. Então Jesus disse: Veja, você está curado porque teve fé. No mesmo instante, o homem começou a ver e dar glória a Deus e foi seguindo Jesus. E todos que viram isso começaram a louvar a Deus. Palavra da salvação nesse momento para o meu e para o teu coração. A palavra do Senhor vai dizer que esse homem estava sentado à beira do caminho, mas ele ouviu falar que Jesus ia passar, estava passando. Ele pergunta o que era o que estava acontecendo, e falaram que era Jesus que estava passando. Ele era cego, mas não era surdo. Ele deu ouvido à palavra, ele sabia que Jesus poderia fazer algo por ele, e ele não hesitou de gritar, de clamar e pedir que Jesus tivesse pena dele. Muitas vezes a gente passa por momentos difíceis na nossa vida. Muitas vezes a situação é muito delicada. Muitas vezes a gente procura a ajuda de um homem. Muitas vezes a gente vai atrás de um amigo, desabafa, fala e tudo. Mas às vezes a gente só precisa clamar por Jesus, porque Ele tem misericórdia de nós. Porque a palavra está falando que o cego pede misericórdia. E Jesus teve misericórdia dele. E Jesus veio até ele e perguntou o que ele queria que Jesus fizesse. E ele falou: eu quero ver de novo. Jesus diz: olha, você está curado porque teve fé. Então Jesus, ele não mudou, ele continua fazendo milagres. Mas só que a gente tem que dar ouvido à sua palavra. Temos que escutar a sua voz. Apocalipse 3:20 nos diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
Eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus sempre está atento ao nosso chamar, mas temos que dar ouvido à sua voz, para que ele possa entrar na situação, para que ele possa agir em nosso favor, para que ele possa fazer algo por nós. E a palavra do Senhor vai dizer que esse homem, quando ele recebe o milagre, ele não abandona Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que ele sai glorificando, ele segue Jesus, vai glorificando, vai dando glória a Deus. Muitas vezes a gente até quer o milagre, recebemos também o milagre, porque Deus é bom. Seus olhos estão sobre a terra, sua mão está estendida para os homens. Recebemos sim milagres, cura, mas muitas vezes não fazemos como esse cego fez. Glorificar a Deus, seguir Jesus. Às vezes só queremos mesmo que Jesus tem para nos dar. Só queremos as dádivas da sua mão, os presentes que Ele tem para nos ofertar. Porque Deus tem presente para dar para o povo. Deus, Ele tem bênção para dar para o povo. Tem muita gente que só quer o milagre, mas não quer aquele que faz o milagre. Mas que nesta noite a gente venha querer primeiramente o dono do milagre, que é Jesus. Porque só de estarmos vivos já é um milagre. Porque através da sua vida, Ele nos deu a salvação para nós, a salvação da morte, da condenação eterna. Jesus foi aquele que atravessou na frente do homem. A morte estava vindo de encontro, o homem já estava no homem. Jesus tirou a morte da humanidade, da condenação. Não estou falando da morte física, mas da espiritual, porque o homem saiu do jardim já morto. Jesus precisou vir morrer para que a vida de Jesus pudesse ser transferida para nós. Jesus, Ele está aí, meu amado, minha amada, para fazer milagres para os homens, porque Ele é o Deus de milagre. Ele é o dono do milagre. Mas não temos que ir para Jesus apenas por interesse próprio, por aquilo que Ele tem para nos dar, mas pela pessoa que Ele é, digno de louvor, digno de adoração, de honra. Esse é o nosso Jesus poderoso. Jesus virá, meu amado, a palavra do Senhor está se cumprindo. É momento de nos achegar a Jesus, pedir misericórdia, porque Ele está às portas. Ele está à porta, já está pronto. Acredito que Jesus já se levantou do trono para vir de encontro ao seu povo. E não é tempo mais de perder a oportunidade. A oportunidade é agora. Quantas pessoas partiu hoje sem Jesus, sem querer Ele, sem aceitar Ele, sem ouvir a voz dEle. Quantas pessoas perderam suas vidas, quantas ainda partirão ainda nesta noite sem Jesus. Quão triste é partir sem Jesus dessa terra. Por isso que Jesus diz, olha, mesmo que a gente morra, mas que a nossa alma venha a ser o quê? Salva. Mesmo se o nosso corpo for entregue à morte, mas que a nossa alma venha a ser salva. Porque quão terrível é partir dessa vida sem Jesus. Quão triste é partir sem a salvação. E Jesus, Ele está vindo. Jesus, Ele está voltando. Mas os homens não querem saber que Jesus está vindo. Os homens têm virado as costas para Jesus. Não quer saber que Jesus é o Salvador. Não quer saber que Jesus, Ele virá. Não está preocupado com a salvação. Não está ligando se Jesus, Ele está vindo. Mas Jesus está vindo. E não tardará a sua vinda. Então que você se achegue, que nós se achegamos a Jesus enquanto há tempo. Porque Jesus é o único que pode nos salvar. Que a gente não vê querer Jesus como um remédio, um consolo. E depois abandonar Jesus, depois que Ele já nos encheu a nossa barriga, já nos curou, já nos confortou.
Que muitas vezes a gente procura Jesus só apenas na dor, na dificuldade. É que lembramos que tem um Jesus que tem misericórdia, Ele pode fazer por nós. Não, mas é quando a gente recebe e a gente permanece com Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que tinha um homem que todo dia ele era levado às portas do templo. E ele estava ali. Todo dia ele estava ali pedindo esmola. Todo dia ele era levado para uma porta diferente. Mas um dia a palavra do Senhor vai dizer que os discípulos do Senhor, Pedro e João, iam entrando no templo. E aí ele vê e logo pede uma esmola. E Pedro olha para ele e diz: olha, não temos ouro e nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E a palavra do Senhor vai dizer que aquele homem, naquele exato momento, foi curado. Ele começou a se arrumar os atalhos e a palavra não vai dizer que ele pega as moedas que ele tanto queria ali, todos os dias estava esperando. A palavra do Senhor vai dizer que ele vai seguindo os discípulos e vai entrando no templo também, glorificando a Deus, dando glória a Deus. Então ele não estava preocupado com aquelas moedas, mas sim com Jesus, o dono do milagre. Ele foi glorificar, ele entrou com alegria e foi glorificar o nome de Jesus. Então é isso que temos que fazer. Não querer Jesus apenas para aliviar ou para resolver nossos problemas, mas em todo tempo Ele está em nossa vida, na dificuldade, na bonança, na alegria, na tristeza, na dor, na derrota, no sofrimento, nos momentos bons, que Jesus sempre venha fazer parte da nossa vida. Eterno Deus e soberano Pai, glória eu te dou nesse momento, Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, porque Tu és o Rei do Universo. Tu és o Criador dos céus e da terra. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o dono de tudo. Porque todas as coisas foram feitas por Ti. E nada que foi feito sem Ti não existe, Senhor. Porque tudo que existe foi feito pelas Tuas mãos, são obra das Tuas mãos. Então nessa noite eu oro para que essa palavra, Senhor, encontre algum coração. Que o Senhor, nessa noite, possa fazer prodígio e milagre. Que o Senhor console o coração. Que o Senhor cure almas abatidas. Que o Senhor possa libertar, transformar, levantar, sarar, curar, renovar. Porque Tu és o único Deus que pode fazer todas essas coisas. Eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode fazer tudo. Porque Tu és Deus e é Deus poderoso. E a palavra do Senhor vai dizer que Teus ouvidos não estão agravados para que não ouça, e nem Teus braços encolhidos para que não possa estender para os homens. Então sabemos que sempre temos um caminho, sempre tem um socorro, sempre temos uma palavra, e só encontramos em Ti, Jesus. E obrigado por o Senhor ser o que o Senhor é, o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra.